Marujo, se eu te perguntar quando nasceu a ideia de fazer viagens de cruzeiro, você sabe me responder? E quando surgiram as primeiras preocupações com a vida de pessoas no mar? Agora, se eu perguntar sobre iceberg no navio, você sabe, né? Mas e se eu te disser que aquele navio que você conhece talvez não seja o Titanic, e sim o irmão gêmeo dele? Ah, e gêmeo digital, você sabe o que é? Não! Então fica nesse vídeo porque vamos matar todas essas curiosidades. E como diria Jack, não o do filme, mas sim o estripador, vamos por partes. O começo de uma era flutuante, com um pé no mistério. Você já parou pra pensar quando começou essa história de viajar de navio? Tipo, não só pra ir de um ponto A pro ponto B, mas como uma experiência mesmo, cheia de glamour, pompa e ostentação. Pois é, tudo isso começou lá atrás, em 1818, quando a empresa americana Black Ball Line decidiu criar um sistema de viagens regulares entre Nova York e Liverpool, na Inglaterra. E o mais doido, os navios partiam todo dia 5 do mês, com chuva, sol ou tempestade, tivesse carga ou não, meio que tipo, vai assim mesmo, sabe? Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Mas aí vem um nome que talvez pouca gente conheça, Arthur Anderson. Esse cara, em 1835, teve a sacada de lançar um cruzeiro marítimo com o propósito de turismo. Sim, passeio mesmo. A ideia era sair da Inglaterra e dar um rolê pela Islândia e Ilhas Faroé, Details. Os navios já eram movidos a vapor e com máquinas novinhas em folha. O turismo marítimo, então, nascia nesse contexto de sonho, luxo e novidade tecnológica. Mas calma que tem mais. Essas viagens eram uma verdadeira vitrine de ostentação para quem podia pagar pela primeira classe, a realeza dos ricos, os que se achavam os donos do mundo. Inclusive essa frase donos do mundo é repetida pelo personagem principal do Titanic, né? Eu sou o rei do mundo! Enquanto que a galera mais pobre ficava lá no fundão, sonhando com um futuro melhor, mesmo que sem muito acesso. Cada travessia era um reflexo das desigualdades da época, mas também era uma promessa de liberdade, de horizontes novos e talvez tragédia. Trágico. Agora me conta, você acredita em premonição? Então presta atenção, porque é agora, provavelmente, que você vai se arrepiar. Em 1898, 14 anos antes do naufrágio do Titanic, um escritor chamado Morgan Robertson escreveu um livro chamado Futilidade. Até aí tudo bem, né? Só que o livro contava a história de um navio chamado Titã. E eu não acredito em você. Eu não acredito. Sério, o nome do navio era Titã. Era um navio gigante, de luxo extremo e que afunda depois de bater, sabe aonde? No iceberg. Coincidência? Acho que não! O Titã fictício tinha praticamente as mesmas dimensões do Titanic real. Batia no iceberg do mesmo lado, a este bordo, que é o lado direito, e naufragava do mesmo jeitinho trágico. Muito louco, né? Bem louco! Parece até premonição, né? Inclusive porque há poucos anos inventaram um submarino para ir lá até os destroços do Titanic e batizaram ele de Titã. E também deu ruim. E quem disse que isso é problema meu? Você já sabe qual é o nome que você não vai dar pro seu próximo barco, né? Titã nem pensar. Mas eu quero... O Titanic ganha vida e começa o clima de tensão. Agora segura esse leme porque vamos falar do verdadeiro protagonista dessa história, o Titanic. Ele era um gigante dos mares para a época, quase 260 metros de comprimento, mais de 45 mil toneladas, movido a vapor e nascido nos estaleiros da Irlanda com bandeira britânica. Ele era operado pela famosa White Star Line, WSL, uma companhia de navegação que em 1902 foi comprada pela poderosa International Mercantile Marine, IMM. Um verdadeiro império marítimo criado por ninguém menos do que J.P. Morgan, o bilionário americano que para muitos era um tipo de chefão oculto dos bastidores do mundo financeiro. O Titanic não era só um navio, ele era o orgulho da engenharia, um símbolo de superioridade tecnológica numa época em que Inglaterra e Estados Unidos disputavam quem tinha os maiores e mais rápidos e mais luxuosos navios. Ele era o reflexo flutuante da corrida por inovação, que também rolava entre Inglaterra e Alemanha nas indústrias de guerra naval. Ou seja, era mais do que transporte, era um troféu. E claro que isso nunca termina bem, né? O Titanic partiu de Southampton, no sul da Inglaterra, rumo à sua viagem inaugural até Nova York, em abril de 1912. Mas ó, já saiu com o pé esquerdo, viu? Tinha fogo rolando dentro do navio, desde que ele ainda estava atracado em Belfast. Tá pegando fogo, bicho! E ninguém te contou isso, né? Pois é, um incêndio escondido num dos compartimentos que enfraqueceu a estrutura metálica do navio, especialmente numa área que mais tarde seria atingida, sabe pelo quê? Um iceberg. Coincidência? Negligência ou algo a mais? O fogo não foi controlado, ele foi disfarçado e seguiu viagem com
todo mundo a bordo fingindo que estava tudo bem. E se não bastasse só isso, quando o Titanic fez a sua parada final antes de partir para o Atlântico, já com os passageiros a bordo, prontos para viver o seu sonho, os binóculos da equipe de vigia haviam simplesmente sumido. Sumiu? É isso mesmo que você ouviu. Um navio de luxo, super moderno, em rota por áreas geladas, conhecidas por serem muito perigosas, sem o básico para observar o mar à frente, e ninguém fez nada. Enquanto seguia em direção aos Estados Unidos, o Titanic começou a receber avisos de outros navios alertando sobre icebergs na rota. Não um, nem dois, nem três, mas 6 avisos diferentes sobre gelo à deriva e riscos de colisão. Só que ninguém sabe ao certo se todos esses recados chegaram mesmo até o comandante, ou se chegaram e foram ignorados. Uma mistura de excesso de confiança, despreparo e talvez orgulho demais. Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer. Falei, relaxa que no fim da escuridão tem Xandão. Se capotar, só segura no braço do Xandão que ninguém morre. E aí, Marujo, o que você faria se soubesse que o maior navio do mundo está seguindo por um campo minado de gelo no escuro, sem binóculos e com parte da estrutura já comprometida por um incêndio? É a receita do desastre, né? Pois é, a noite mais famosa da história naval estava prestes a começar. O gelo, o impacto e o silêncio mortal. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic deslizava pelo Atlântico Norte a toda velocidade. O céu limpíssimo, o mar calmo como um lago, uma noite aparentemente perfeita até demais. Mas quem entende de mar sabe, é nesse silêncio que mora o perigo. Sem binóculos, sem vigilância reforçada e com parte da tripulação relaxada pela falsa segurança de estar a bordo do navio inafundável, por volta de 23h40, a tragédia ganhou a forma de um iceberg. Silenciosamente, traiçoeiramente, quase invisível naquela escuridão, foi avistado tarde demais um gigantesco iceberg. O navio até tentou desviar, mas a lateral do casco, já fragilizada pelo fogo anterior, foi rasgada como papel. O gelo perfurou o lado estibordo, o mesmo que o livro Futilidade, lembra? Tinha falado, e a água invadiu os compartimentos inferiores num ritmo que nem o mais otimista conseguiria ignorar. Do momento do impacto até o naufrágio total, passaram-se cerca de 2 horas e 40 minutos. Um tempo curto demais para um gigante daquele tamanho, mas longo o bastante para mostrar o despreparo geral da tripulação, e o caos absoluto tomou conta dos convéses. O navio Californian, que estava ali perto, poderia ter ajudado, mas o operador de rádio não estava no posto. Ele tinha desligado o sistema e ido dormir. Tá na hora da festa do Japa. Japacama. Falou. O Titanic mandou vários sinais de socorro. Primeiro usando o CQD e depois o famoso SOS, mas ninguém respondeu. Há quem diga até que o operador do Californian teria ficado magoado com uma resposta grosseira anterior do Titanic e resolveu ignorar os apelos. No mar, cada segundo custa vidas, e as decisões naquela noite custaram muitas delas. Os barcos vazios e o gelo da morte. O Titanic tinha 20 botes salva-vidas. Isso parece muito, né? Mas não era, não. Eles não comportavam nem metade das pessoas a bordo, e mesmo assim partiram vários com assentos vazios. Sabe por quê? Porque a tripulação não sabia que os botes podiam suportar o peso total, porque alguns oficiais temiam que os botes se partissem se tivessem muito cheios, porque muitas pessoas se recusaram a embarcar acreditando que o navio era seguro demais para afundar. A propaganda de que ele era inafundável fez o seu trabalho, só que ao contrário, né? E teve ainda mais. Um processo de seleção aconteceu ali. No meio da madrugada, em meio ao caos, mulheres e crianças primeiro, mas não todas. A primeira classe teve tratamento privilegiado. Já que viajava na terceira classe, incluindo centenas de imigrantes, ficou trancado atrás de grades esperando ordens que nunca vieram. Quem viu o filme lembra dessa cena, né? O Jack trancado atrás das grades. Gritos, desespero, mar gelado a 2 graus negativos. Quem não morreu afogado, morreu de hipotermia em poucos minutos. Muitos botes poderiam ter voltado para resgatar os que estavam na água, mas quase nenhum voltou. O medo de que o navio afundasse e sugasse os botes, ou de que as pessoas no mar se jogassem sobre eles, paralisou os tripulantes. Resultado, mais de 1.490 mortos, talvez até 1.522. Nunca se soube o número exato, porque nem a lista oficial de passageiros estava completa. Tinha gente a bordo que nem constava nos registros. Um desastre de proporções gigantescas
gigantescas e uma sombra que paira até hoje sobre a história da navegação. É aqui que começam algumas teorias. E se o Titanic não fosse o Titanic? Pois é, existe uma teoria que faz até o mais cético dos marinheiros coçar a cabeça. A de que o navio que afundou não era o Titanic, e sim o Olympic, seu navio irmão quase idêntico, construídos pela mesma empresa nos mesmos estaleiros de Belfast. E eram tão parecidos que à distância só dava para diferenciar por detalhes no interior e pelo nome pintado na proa. O Olympic, aliás, já tinha um histórico bem turbulento. Antes do Titanic ficar pronto, o Olympic se envolveu em acidentes, inclusive uma colisão feia com o cruzador da Marinha Britânica, o HMS Hawke. O conserto foi caríssimo e dizem que a White Star Line, sem querer arcar com mais prejuízos, teria trocado os navios secretamente. A ideia da teoria é que o Olympic fosse maquiado como o Titanic, enviado à sua primeira e única viagem com um destino já traçado, o fundo do mar. O objetivo seria receber o seguro e cobrir os rombos financeiros causados pelos problemas anteriores. Ah, Ellen, mas isso é loucura! Será? Será? Porque olha só, alguns detalhes dos destroços encontrados em 1985 não batiam exatamente com os projetos do Titanic, não. Sobreviventes relataram mudanças e reparos estranhos de última hora antes do embarque. Registros indicaram que o JP Morgan, o magnata por trás da IMM, dona da White Star Line, cancelou a sua passagem de última hora, mesmo tendo observado a melhor suíte do navio. Coincidência ou conveniência? Sem falar que, anos depois, a própria White Star Line aceitou pagar indenizações, mas com valores que até hoje soam absurdos. Olha isso. $50 mil por passageiro da primeira classe, preço de uma vida, $50 mil. Tá achando estranho? Apenas $1.000 por migrante da terceira classe. Se for terceira classe, $1.000 só no máximo. E pior ainda foi na Grã-Bretanha, que a companhia pagou só 100 libras por vida perdida da terceira classe. Dá até um nó no estômago, né? E adivinha, muitos nunca receberam nada, especialmente os parentes dos migrantes libaneses que estavam a bordo. O herói esquecido e a mudança nas regras do jogo. Mas nem só de erros e omissões vive essa história. No meio do caos surgiu um nome que até hoje merece aplausos de pé. O capitão Arthur Rostrom, do navio Carpathia. Ele recebeu os pedidos de socorro e não pensou duas vezes. Mudou imediatamente a rota, acelerou ao máximo e enfrentou o mar congelante para resgatar quem ainda estava vivo. Resultado: 705 sobreviventes salvos, entre passageiros e tripulantes. Rostrom chegou a tempo de evitar que a tragédia fosse ainda maior. Se tivesse recebido coordenadas mais precisas, talvez até mais vidas pudessem ter sido salvas. Porque isso é coisa de herói. E foi justamente esse desastre e a comoção global que se seguiu que acordou o mundo marítimo. Em 1914, 2 anos depois do naufrágio, aconteceu a primeira Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar. A sigla dessa convenção é SOLAS, já falamos dela aqui no canal. Um nome gigante, mas com um propósito simples: evitar que algo como o Titanic acontecesse de novo. Ali se definiram regras que até hoje salvam vidas. Equipamentos de emergência obrigatórios, exercícios de evacuação, escuta permanente de rádio nos navios, fiscalizações mais rígidas. E aí foi também o começo de que a gente conhece hoje como Direito Marítimo Internacional, ou seja, as primeiras negociações diplomáticas entre governos e empresas privadas para definir o que é seguro, aceitável e viável nos mares do mundo. Sabia disso? Aliás, nós temos um episódio do Portcast com a professora Eliane Octaviano, em que ela fala um pouco mais sobre direito marítimo, vale a pena conferir, viu? E tem uma última curiosidade para você que adora essas histórias como nós. Olha só isso. Olha essa notícia fresquinha. Mapeamento submarino cria gêmeo digital do famoso naufrágio, revelando novos insights sobre a tragédia e preservando o estado atual dos destroços para gerações futuras. Titanic, a ressurreição digital, estreou dia 8 de abril de 2025, dia do meu aniversário, inclusive. Dá parabéns aqui para mim nos comentários, tá? E conta a história de como a empresa de mapeamento em águas profundas Magellan criou o modelo mais preciso do Titanic já feito. Um gêmeo digital em escala real, 1 por 1. Preciso até o último rebite, como eles dizem, segundo um comunicado da National Geographic, que é responsável pelo documentário. No filme, o analista do Titanic, Parks Stephenson, a metalurgista Jennifer Hopper e o mestre marinheiro Chris Hearn caminham por uma reprodução em tamanho real do navio, destacando detalhes que eram anteriormente ocultos, mas agora trazem novas perspectivas sobre os culpados e inocentes nessa história. Vale a pena conferir. E você sabia que essa tecnologia de digital twins, gêmeos digitais, também é usada para simulação de operações em portos? Sim, Marujo. E sabe quem domina com expertise essa tecnologia? Eu! Chapolin Colorado!
Não contavam com minha astúcia. A T2S, nossa parceira aqui do canal, que há mais de 20 anos é líder no desenvolvimento de software para operação e gestão portuária. Os TOS, os sistemas de operação dos terminais, têm módulos separados que permitem essa possibilidade. É a tecnologia ajudando no estudo e preservando a segurança de quem quer chegar perto dos destroços do Titanic, mas sem colocar sua vida em risco, como fizeram alguns bilionários naquele submarino chamado Titã, que implodiu em 2023 e foi todo mundo, né, por água abaixo, literalmente. E se você também ama ficar por dentro das novidades de tecnologia, aproveita para conhecer e seguir o Data Recintos, software que ajuda terminais a manterem e declararem os dados das cargas que foram movimentadas de forma segura para a Receita Federal. E também aproveita para conhecer a Logcomex, que é especialista em soluções inovadoras, inclusive com inteligência artificial para comércio exterior. E antes de você sair do nosso canal, confere também o nosso vídeo sobre naufrágios famosos. Temos 2 deles que a gente falou. Um deles chama Titanic brasileiro e o outro Titanic italiano, que afundou aqui no Brasil. É muito interessante, vale a pena conferir. Não deixa também de nos ajudar deixando um like, né? E comentando e se inscrevendo aqui no canal. Já ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos como esse, ok? Beijo!